Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Dom de Vender, um canal onde eu falo tudo sobre vendas focado aí nos interesses de quem efetivamente está na linha de frente, que é o vendedor. Eu, como vendedor, ao longo desses mais de 15 anos de estrada, já acumulei mais de 138 milhões de reais em vendas e são exatamente esses resultados que trazem para mim uma bagagem que eu quero aqui compartilhar com você, porque eu vou passar tudo que deu certo para mim, aquilo que realmente fez parte, fez diferença na minha vida como diretor de vendas, gestor de vendas, vendedor propriamente dito, empreendedor, enfim. Tem uma história onde as vendas permearam e fizeram parte de toda a minha trajetória profissional. E dentro desses vídeos, né, que eu estou trazendo aqui, a gente também desenvolve cursos online, então me acompanhe, compartilhe. Já desde já peço o seu tempo para que você se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais, Juliano Melchior, com 2 Hs, e ali você vai poder consumir todos os conteúdos gratuitos que eu passo e, obviamente, ficar sabendo quando eu abrir as turmas dos cursos que eu realizo, tá ok? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer aqui um assunto que me perguntam bastante aqui nas lives e nos vídeos que eu trago. Alguns mentorados meus também perguntam, que é exatamente dicas e como que eu faço se eu sou um vendedor iniciante. Se eu estou começando agora nas vendas B2B, de que maneira que eu posso trabalhar, construir a minha carreira de vendedor B2B se eu estou começando agora? Por onde eu começo? Quais são as dicas que eu, como um especialista em vendas B2B, poderia trazer para quem está começando agora? Vamos lá, pessoal, vou tentar aqui passar tentar permear, né, aquilo que eu acredito que são as características de um bom vendedor. Na Dom de Vender eu trabalho, são 3 pilares para quem ainda não sabe, mas basicamente eu vou tentar encaixar as dicas dentro desses 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Primeiro, técnicas e processos de venda. Então esses são os primeiros, são a maneira como eu estruturei a Dom de Vender. O segundo seria o autoconhecimento aplicado a vendas e o terceiro a espiritualidade aplicada a vendas. Então esses 3 formam aquilo que eu chamo dos 3 pilares para o bom vendedor profissional, o vendedor B2B. Sem mais delongas, o primeiro ponto que eu traria aqui para quem está começando: você foi contratado agora, nunca trabalhou com vendas B2B e tem o desafio aí de fechar seu primeiro negócio, né? Esse seria o seu desafio desse momento. Eu trago aqui o primeiro ponto é que você tem que ter calma, entender que você está começando, né? Não queira os resultados de quem já está há muito tempo. Não se compare, a primeira dica é essa, né? Não se comparar com os melhores vendedores, aqueles que já estão ali na empresa há muito tempo, porque isso pode te desmotivar. E não é assim, né? Ninguém chega na empresa já arrebentando de vendas, sabendo que vai ficar no topo do ranking, e nem a empresa espera isso de você. Tem que ter paciência, e paciência para quem é jovem é difícil, né? Eu sei como que é isso. Eu tô ao longo de todo esse tempo todo, eu ainda sofro de ansiedade, imagina quem está começando agora. Sim, fique sabendo que a ansiedade é algo que você vai administrar para o resto da sua vida. Não é apenas agora que você está começando e que eventualmente ainda não tem nenhum resultado, tá? De novo, falando sobre resultados, se coloque na posição realmente de aprendiz. Eu acho que quando você está começando a sua carreira, chegando numa empresa, já se coloca e não se compara. Estabeleça um plano, né? Outra dica é essa. Então, estabeleça um plano onde você vai começar a trabalhar para conseguir conquistar a primeira venda. Para conquistar a primeira venda, tem uma série de passos para você seguir até lá. Então, tenta planejar. Pega um papel, né? Escreve lá como que você vai fazer para chegar até a concretização dessa venda. E aí, quais são esses passos? Para que você consiga estabelecer esse planejamento, né, sendo alguém que ainda não tem experiência, talvez possa parecer difícil, possa parecer que você não sabe como dar o próximo passo. A dica que eu dou aqui é você conhecer e tomar um banho de loja. Primeira coisa é, se a empresa não tem nenhum processo ainda que faz você conhecer
a fundo o seu produto, o seu serviço, tudo aquilo que faz parte do seu objeto de venda, né, a matéria-prima da venda, corre atrás. Então, proatividade faz parte da característica do vendedor. O vendedor, né, tá nessa área, não espere que as coisas venham até você. Se houver um plano que a empresa te ofereça, onde as coisas venham até você, excelente, aproveita, siga o cronograma e aproveite que esse planejamento você não vai precisar fazer, a empresa já fez para você. Mas nem todas as empresas são assim. Diria que até a maioria delas não tem um processo de vendas muito bem estabelecido, muito menos um processo de treinamento do vendedor, onde você consiga saber exatamente como dar o próximo passo. Vá atrás, né? Proatividade é tudo, você precisa realmente aprender que para você ter sucesso e para você conquistar os seus resultados, depende muito mais de você do que da empresa. Então corre atrás para que isso volte para você o mais rápido possível. Para que você consiga ter essa proatividade e fazer com que as coisas fluam para perto, né, para que chegue mais perto da primeira venda, eu acho que você vai saber e vai ter a convicção se você vai conseguir vender ou não. Por que eu estou falando isso? O primeiro passo de um vendedor é acreditar no produto, acreditar no serviço, compreender exatamente qual é o propósito pelo qual a empresa que você foi contratado para vender e ela existe. Ou se você é um representante, não tem problema. Você representa algo que você acredita. Estabelecer, conhecer, saber o que seu produto resolve, o que a sua empresa, por que ela existe, como ela foi fundada, como que o fundador da empresa ou como que aquele produto ou aquele serviço foi concebido, para qual propósito, para resolver que dor, que solução que ele está se propondo a ter na sociedade. Tudo isso faz parte logo das primeiras atividades de quem está começando na atividade de vendas. Se você conseguir compreender essas razões pelas quais existem o produto ou o serviço, fica muito mais fácil você primeiro estabelecer a sua crença. Você tem que acreditar. Se você comprou o que a empresa ali se propondo a vender no mercado, aí beleza. Esse é o pré-requisito número 1 para o vendedor de sucesso. Não existe vendedor de sucesso que não acredita no que vende, galera. Não existe isso. Então, se você não acredita na empresa que você está, se você não acredita no produto que você vende, se você não acredita no serviço que está sendo oferecido para o mercado, não é a empresa que você deve trabalhar. Você não vai ter sucesso, porque se você não acreditar, como que você vai vender? É muito simples. Se coloque agora na posição de um consumidor. Você compra algo que você não gosta? Fica óbvio, né? Então a mesma coisa. Como que você vai querer que alguém compre se você não está nem acreditando no que você está vendendo? Não tem como. Isso é uma regra básica, muito difundida, inclusive. Todos os treinadores de vendas falam sobre isso. E você tem que se posicionar e compreender e fazer essa pergunta. Eu acredito no produto que eu vendo? Eu acredito no serviço que eu ofereço? Eu acredito na empresa que me contratou? Gente, não é trivial essas respostas, não são triviais essas respostas, porque muitas vezes o vendedor ele está desesperado, muitas vezes você precisa do emprego. Existem N razões pelas quais você está trabalhando na empresa que você está. Mas entenda que se você não acredita no que você vai vender, já procure outro lugar, não fique onde você está. Não vai depois me culpar aí que você pediu demissão, hein? Aliás, se você encontrar o seu caminho que seja melhor do que o que você está hoje, deixa teu comentário aqui que eu vou ter satisfação em saber que você está mais feliz em outro lugar a partir desse puxão de orelha aqui que eu tô dando ou dessa reflexão aqui que eu tô trazendo para você. Então não adianta, galera, saber o que vende, compreender o que ele resolve na sociedade, acreditar nesse produto que está vendendo é o pré-requisito para quem começa. Entender e se posicionar, fala assim, galera, pô, faz sentido pra mim, não faz sentido pra mim. Então, assim, eu acho que a gente vence essa primeira dica, essas primeiras dicas aqui, falando sobre essa crença naquilo que você vai vender, tá joia? Então, fazendo isso, né, investigue, beleza, acredito no produto, acredito no serviço, tô de pé aqui de frente para vestir a camisa da empresa que eu vou trabalhar ou para que eu vou representar. Qual é o próximo passo? Eu estou começando, o que eu faço? Tem que estabelecer o processo, gente. Não tem jeito. Vendas hoje é sucesso para quem quer. Não adianta.
Se você não tiver e não entender que a venda é um processo, você não vai estabelecer esse processo e não vai seguir ele. Então, tem empresas que têm um processo que é muito bem estruturado, tem empresas que não têm um processo muito bem estruturado. Como eu não sei qual é a empresa que você está trabalhando, eu vou falar sobre os dois casos aqui, porque a conduta do vendedor que está começando na venda B2B é diferente para uma empresa que tem processo, para uma empresa que não tem processo. Vamos lá, para a empresa que tem processo, as coisas ficam um pouco mais fáceis, tá? Por quê? Porque o passo a passo já está estabelecido. Você basicamente pula uma etapa que é você simplesmente acompanhar e seguir o processo. O que é o processo de vendas? É o processo onde eu preciso encontrar o meu lead, encontrar o meu prospect, saber onde ele está, para que você consiga oferecer o seu produto ou serviço e quem sabe ele se interesse e compre. Só que entre esses passos aqui que parecem ser simples, existem outras microetapas fundamentais para que as coisas aconteçam. Se você está numa empresa que é muito bem estruturada, todos esses passos estão bem divididos entre as áreas da empresa. Então, quem faz aquilo que a gente chama de lead generation, que é a geração de leads, normalmente é a área de marketing. Ela que vai fazer toda a captação desses leads, seja por meio de internet, seja por meio de eventos, seja por meio de palestras, enfim, não importa, ele é responsável por captar esses clientes ideais, né, ou esses potenciais clientes. E uma vez que eles são trazidos para a empresa, são atraídos, existe uma outra área da empresa que vai fazer o tratamento de todos esses leads para saber do real interesse ou do grau de interesse desse cara. E uma vez que foi estabelecido, vai passar por uma outra etapa, que vai ser exatamente quando chega na sua mão, o vendedor, o lead que já tem um potencial, ele já está ali com uma propensão à compra maior do que qualquer lead que você teria prospectado friamente. Esse processo ele já vem estabelecido, quando chega na sua mão, a sua mão vai ser o quê? Você já vai estar provavelmente com essa reunião agendada, então você como vendedor já recebe uma agenda pronta. Esse é um trabalho que, por isso que eu falo que corta etapas, né? O vendedor ele normalmente vai ter uma agenda e ele simplesmente vai fazer a apresentação da empresa, a demonstração do produto e vai caminhar, né, para emissão de uma proposta comercial e fazer a negociação para vendas. Todo esse processo onde você capta a sua agenda, né, onde a sua agenda está ali já estabelecida com as reuniões, com os leads, com o briefing de tudo que aconteceu antes desse lead ser agendado, você já cai na sua mão uma história muito bem estruturada para que a partir dali você dê o show. O vendedor, ele passa a ser o que a gente chama de um closer, né? Que é o fechador, é o cara que vai pegar a venda e ir para cima para fechar, porque ele já está maturado. Supostamente é um lead que tem uma propensão à compra muito grande, então você vai trabalhar em cima desse lead de uma maneira muito bem estruturada para que as coisas aconteçam. Uma vez que você pegou esse lead, você tem que fazer a apresentação, tem que entender se ele vai ter propensão à compra ou não, se ele aceita receber uma proposta comercial, fazer todos os follow-ups e aí efetivamente chamar o cliente para fechamento de negócio, tá? Você que está começando agora, entenda essa diferença de uma empresa que tem um processo de vendas estabelecido e de uma empresa que não tem um processo de vendas estabelecido. Se você entrou numa empresa onde não tem um processo de vendas estabelecido, provavelmente você vai ser o responsável por captar lead, por fazer todo o processo de qualificação desse lead, de agendamento de reuniões, de demonstração de produto, de negociação, de envio de proposta comercial até o fechamento. Então, o processo e as atividades de um vendedor, para quando entra numa empresa que ainda não tem esses processos de vendas muito bem estabelecidos, normalmente ele é mais custoso para o vendedor, né? Ele provavelmente leva mais tempo para aprender tudo que precisa ser feito dentro daquele contexto, porém também ele se torna um vendedor mais completo, porque ele vai conseguir compreender todas as etapas da venda. Hoje, o vendedor ele não tem os processos e as empresas elas estão investindo cada vez mais em estruturar esse processo porque elas precisam vender mais, né? Então a probabilidade de você entrar numa empresa que tem processo é mais alta do que não ter, ok? Principalmente se for uma empresa
startup ou uma empresa mais jovem e tal. Agora, se está numa empresa mais tradicional, realmente a expectativa sobre a venda, sobre você para vender vai ser que você cuide de mais atividades do que alguém que tem já o processo bem estabelecido. Entenda o seguinte, de maneira macro, existe a captação do lead, existe aquele lead que vai fazer a captação, que vai se interessar pelo seu produto ou pelo seu serviço, e você vai ter que encontrar esses caras. Se você está numa empresa que não tem processo, que não tem nenhum tipo de organização estrutural de vendas, primeira coisa que você precisa entender é o que teu produto resolve. Já falei sobre isso. Se ele resolve, existe alguém que compra essa resolução, alguém que está interessado em fazer isso. Então você vai se preocupar em definir esse cliente ideal. E essa definição do cliente ideal, você como vendedor, obviamente não vai fazer sozinho. Você vai perguntar para o dono da empresa, para o gerente, para o diretor, para quem quer que seja. Quem te contratou tem que saber te orientar nesse sentido, porque você vai propor a definição de um suposto cliente ideal. Esse cara vai ser aquele cara que tem mais propensão à compra. E aí, quando você definiu, você sugeriu quem são as pessoas, né, ou a persona ideal que compraria aquele produto ou serviço, você vai ficar muito mais propenso a encontrar onde essas pessoas estão. E aí entra o processo de prospecção ativa, que você como vendedor vai acabar fazendo. Então, saber prospectar sem saber quem é o cliente ideal não te dá um norte. Você precisa ter um norte, né? Então existe aquela máxima, né? Uma frase até do filósofo, né? Do pensador Sêneca, né? Que ele fala que não existe bons ventos para o marinheiro que não sabe onde quer ir, ok? Então basicamente é isso. Os seus bons ventos, né? Eles vão soprar a partir do momento que você tem a tua bússola direcionada. Quero ir para lá. O que é o para lá? Para lá é o seu cliente ideal, saber quem é ele, tá? Pode ser que tenha 1, 2, 3, alguns, mas a maneira como você prospecta cada um deles difere em muito. Vender é isso, né? A gente saber para quem nós vamos vender, quem são os potenciais clientes, quem que vai realmente estar mais propenso a comprar o seu produto ou o seu serviço. Então tá começando agora, não sabe por onde começar? Entenda qual é a empresa, o propósito da empresa, quais são os produtos e serviços que são vendidos, que problemas que eles resolvem na sociedade, não tem um processo de vendas, ajude a definir o cliente ideal e comece a prospectar onde esse cliente está, tá bom? Então, outro ponto, pessoal, outra dica que eu trago aqui é você que está começando, se você entrou para fazer parte de uma equipe de vendas, e é novato, nunca trabalhou com vendas B2B, traz aí um conceito onde você vai saber quais foram os negócios de sucesso dos atuais vendedores. Quem são os melhores vendedores? Existem outros vendedores? Se existir, pegue os melhores. Converse como que eles fizeram para fechar os negócios. Quais foram os maiores negócios, os melhores negócios que eles fecharam? Quando você traz essa humildade, vamos falar assim, né? Que é uma característica fundamental para o vendedor, que confesso que dentro da área de vendas é difícil. É difícil não, mas acho que existem aí perfis de vendedores e você vai descobrir quais são esses perfis dentro da empresa que você acabou de ser contratado, para entender como que esses caras tiveram sucesso, de que maneira que eles venderam, quais foram os diferenciais para esses vendedores em cada negócio que eles conquistaram. Trazer esses elementos, né, e buscar esses elementos proativamente em quem já trilhou um caminho é um atalho, né? Busca esse atalho, busca essa maneira humilde de saber como o outro fez. E um outro ponto, uma outra característica para quem começa, que eu recomendo, é a máxima de ouvir antes de falar. Por quê? Muitas vezes a sua experiência, né, tá começando agora, mas pode ser que já tenha uma outra experiência em outro mercado de vendas, alguma coisa nesse sentido. Ouve, né, fica ali, absorve mais antes de emitir alguma opinião, antes de falar o que deu certo para você, o que não deu. Acho que pode trocar ideia, não tem problema nenhum. Mas tomar cuidado, porque você está chegando num ambiente novo. São regras básicas de convivência que ajudam a você a coletar mais informações, a entender como que foram feitas novas reuniões ou novos negócios a partir
de uma empatia. Quando você se coloca na condição do outro, o outro pode também se colocar no seu lugar e te ajudar de uma maneira mais simples, mais direta, mais saudável, tá ok? E interessante, tá? Mapeie todas a equipe. Saiba o que cada vendedor prefere, qual é o estilo de cada vendedor. Você vai ver vendedores que são mais solitários, aqueles caras que gostam de fazer as coisas do seu próprio jeito. Tem outros vendedores que são mais colaborativos, que querem trocar ideia. Tem vendedores que são super, ultra, mega competitivos, nem querem conversar com você, né? Tem outros que já são mais solidários e fazem de tudo para te ajudar. Quer dizer, entender que isso tem em qualquer empresa, isso tem em qualquer segmento, isso tem em qualquer área de vendas. Compreenda aqueles que vão fazer mais parte do teu perfil. Não tem certo, não tem errado, tem aquele que dá resultado. Eu acho que essa clareza que o vendedor precisa ter é para buscar o seu próprio resultado. Então, se você vai pegar o que cada vendedor tem de melhor para construir a sua própria história, eu acho que esse é o grande objetivo. Se você tiver essa humildade, essa clareza de não se afetar com o comportamento alheio, você vai ter muito mais chances de absorver o que cada um tem de melhor. E todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem o que tem a sua melhor característica. Absorva esse lado e deixa de lado as outras características que não fazem, que não se conectam com você, tá joia? E outra coisa, né? O vendedor, ele muitas vezes ele fofoca demais, né? Eu já vejo muito isso. E aí, posso até aqui fazer uma enquete, se tiver homens e mulheres aqui, eu vou arriscar dizer que tem homem que fofoca muito mais que mulher. Sem julgamentos, mas eu acredito que em qualquer instância, independente do gênero, fofoca é um câncer. Não entrem na fofoca, pessoal. Fofoca é uma coisa que perde tempo, cria inimizade, distorce realidade e muitas vezes prejudica. Tem uma máxima, até uma frase do Papa Francisco, que ele fala: fofocar é um ato terrorista, né? Porque quem fofoca é como se jogasse a bomba e estivesse longe quando ela explode. Você nem vê os resultados e os estragos que ela faz, tá? Então fofocar, gente, não só em vendas, mas na vida, né? Deixa de lado. Isso é uma prática que consome energia negativa, atrai energia negativa, e para quem vende, isso é tudo que o vendedor não quer. Tome cuidado também para que você não entre nessa onda e não fale aquilo que possa prejudicar o outro colega vendedor, o outro amigo vendedor. E aqui eu já trago o gancho de que o vendedor ele vai competir com você mesmo. Comentei isso no início, mas eu acredito que a sua régua tem que ser com você mesmo. Você tem que ser melhor que você no dia anterior e pior que o dia seguinte. Se você tiver essa clareza e buscar essa evolução constante como vendedor, não importa se você está começando hoje, o que importa é que você está querendo melhorar, querendo fazer diferente. E se tiver esse mindset de avançar a cada dia, aprender uma coisa nova, tentar entender quais são os fatores que fizeram os outros vendedores a vender mais, essa busca constante, essa energia positiva de querer mais, de fazer diferente, isso vai fazer de você um vendedor de sucesso, acredita. Isso tem boa parte da minha experiência, tá? Então eu sempre fui um cara curioso, sempre fui um cara que muitas vezes levei bronca e feedback por estar invadindo a área do outro. Não por ser inconveniente, mas por ter uma ânsia muito grande de aprender, de fazer o melhor, de fazer o bem feito e de querer o melhor para o meu cliente. Outra dica que eu deixo aqui é você colocar o cliente na frente, a necessidade do cliente à frente de tudo. É ela que vai determinar se você vai conseguir vender ou não. Por quê? Se você compreendeu a necessidade, se você sabe da necessidade, o seu cliente declarou a dor que ele tem, você como vendedor vai fazer de tudo dentro da sua empresa ou o que tiver à sua mão para que aquela necessidade seja atendida. Atender necessidade significa vender. Significa solucionar, né? Então, vendedor, hoje, não me canso de dizer, provavelmente em vários vídeos aqui você vai ver, e se já não viu, vai ver eu falar que o vendedor é solucionador. Por quê? Porque esse é o mindset. Resgatando lá a minha própria história, é assim que eu consegui ter
bons resultados nas minhas vendas porque eu coloquei a necessidade do cliente realmente à frente e fazendo com que todas as pessoas, né, dentro das empresas que eu trabalhei entenderem essa necessidade. Então, obviamente, não é nada imposto, não é nada autoritário, mas é algo que é a razão principal e aquela que não tem a emoção. Quando você trabalha a necessidade sem a emoção, você trabalha na realidade do cliente, né? Então não existe ali como confundir a vontade do vendedor com a necessidade do cliente. A vontade do vendedor é vender. A necessidade do cliente é resolver o problema dele e solucionar a dor. Nós, como vendedores, temos que ter essa clareza. E você que está começando, entenda isso desde agora. Não coloque à frente as suas intenções. Muitas vezes, quero colocar o vender de qualquer jeito. Esquece isso, é necessidade. Se você entender a necessidade do cliente, é ela que vai te nortear para a resolução do problema, tá bom? Todo mundo vai estar olhando para o mesmo norte. Lembre, olhar para o mesmo norte, ter a bússola orientada, os ventos vão ajudar você, né? Resgatando lá a frase do Sêneca. Uma outra dica que eu deixo aqui para vocês é relacionada a agradecer, tá? Toda reunião que eu faço, todo momento que eu tenho para falar com o cliente, eu agradeço. Então eu estou numa reunião, chego lá e eu falo, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por vocês confiarem, abrirem a agenda de vocês para me receber. É uma cordialidade, né, de educação que, por incrível que pareça, né, não precisava nem dar a dica aqui, é tão óbvio, mas impressionante como eu ainda vejo vendedores querendo ter resultado e ele chega, talvez por nervosismo, às vezes nem é má educação, acho que é muitas vezes, para quem está começando principalmente, eu entendo que isso possa acontecer, mas eu quero trazer para vocês a consciência, eu quero trazer para vocês a necessidade de colocar isso como um processo mesmo. Agradeça nem que for por processo, porque isso ajuda a vender. Tá joia? Você quebra barreiras de empatia, você quebra barreiras de qualquer tipo de julgamento ou pré-julgamento que possam ter sobre você, vendedor. Quando eu falo de agradecer, agradecer por tudo, tá? Eu dei o exemplo aqui de uma reunião, eu dei um exemplo que você pode inclusive falar num conference call. Não importa, agradecer a todo momento. O agradecimento, ele é um ato de humildade, ele é um ato de empatia, ele é um ato que vai aproximar você de quem está lá do outro lado, que é outro ser humano. Quando alguém agradece a você, você não se sente também cordial, grato, né? Você retribui o agradecimento. Isso é uma técnica, na verdade, né? Não só de educação, mas de boas práticas, de bons costumes para poder realizar a venda. Uma venda presencial, uma venda B2B, ela depende desse relacionamento. E o agradecer, ele faz parte cotidiana de qualquer tipo de vendedor que esteja ali estabelecendo esse contato. E pegando o gancho já do autoconhecimento, né, de você refletir realmente se você está agradecendo ou não está agradecendo pelas oportunidades que a empresa está te dando, que a sua vida está te trazendo, você realmente começar a trazer essa clareza para o seu dia a dia, eu pego o gancho de agradecer também a como que essas coisas estão acontecendo na sua vida, né? Por que essas vendas estão acontecendo? Por que você está trabalhando onde você está trabalhando? Então agradecer a Deus. Como sabem, eu sou cristão, tem um pilar dentro da Dom de Vender que é a questão da espiritualidade que eu trago aqui. Então agradecer também a força maior, agradecer também a Deus, trazer essa força que te conforta, mesmo que hoje você não esteja batendo meta, ou esteja começando, esteja com dificuldade. Agradeça as suas dificuldades. Pode parecer estranho, mas se você está passando por dificuldade, é algo que você precisa aprender. E se você agradecer, é uma maneira muito mais simples de você conseguir aprender mais rápido. O agradecer aqui, ele vai tanto para o lado profissional, mas ele também vai para o seu íntimo. Traz o agradecimento hoje para dentro de você, que você vai perceber que as coisas vão começar a fluir melhor, fluir de uma maneira muito mais direta, e os seus resultados você vai perceber que também vão melhorar. Então o agradecimento, ele é um exercício diário que você deve fazer e consciente. A consciência do agradecimento traz clareza para você conseguir evoluir, para que você consiga reconhecer os resultados que você está trazendo, tá bom?
E para finalizar, pessoal, eu queria trazer aqui uma última instância que tem a ver com a espiritualidade aplicada a vendas, que é você acreditar e saber. Se você acredita ou não acredita, eu não posso julgar, ok? O que eu posso trazer é a minha experiência, e a minha experiência, ela diz que a espiritualidade influencia e ela pode ajudar nas nossas vendas, tá? Então, a última dica que eu deixo aqui para você, se proteja, ok? Peça proteção, use o que você quiser usar de amuleto. Vendedores, é muito comum vendedores andarem e terem seus próprios amuletos, aquilo que acredita que você se protege e pede proteção para que as coisas aconteçam. Então você ter um amuleto, você ter alguma coisa que realmente te ancore na positividade do seu resultado, ajuda demais, tá joia? Então você trabalhar com essas crenças, né, na força maior, entender que a espiritualidade está te ajudando, que as energias que fazem fluir todos os negócios, elas têm a interferência humana. Então, se você se protege, você está percebendo e se precavendo de qualquer coisa ruim que possa acontecer contigo. A gente estando aqui na Terra, a gente já está sujeito a todo tipo de risco, né? Muita gente fala de mal olhado. Quem nunca sentiu aquela energia negativa direcionada a você? Quem trabalha com vendas, você que está começando agora, se prepara. Você é vitrine. Você vai realmente ser alvo de julgamento, de resultado, você vai aparecer num ranking, uma hora você tá bem, outra hora você tá mal, e se você não estiver forte com você mesmo, se conhecendo melhor e ancorando na espiritualidade os seus resultados para não perder o foco, não perder o teu norte de vendas, vai ficar mais difícil. Então se ancore, traz a espiritualidade para você, ache algo que vá te ancorar, que vai te dar força para você, naquele momento de dificuldade, saber que é você com você mesmo, saber que é você com os seus próprios resultados, esquece as outras comparações e entenda que você não vai estar sozinho, você vai ter uma força maior, precisa ter fé para acreditar que as coisas vão acontecer de uma forma positiva, tá bom? Traz esse lado mais crente, no sentido sem julgamento religioso, não estou falando com julgamento religioso, mas da crença mesmo, de que a energia ela pode te ajudar e você se proteger contra as más energias pode trazer força e confiança, uma autoconfiança para você atingir seus resultados, tá bom? Eu pratico isso, eu faço orações, eu consigo me proteger e me blindar para que eu não perca o meu foco. Esse é o principal objetivo, não me tirar do eixo. Eu acho que esse é o grande aprendizado que eu aprendi na marra, né? No começo da minha carreira, se tivesse alguém dando essa dica para mim, talvez eu teria aprendido mais cedo, mas não importa, o importa é que eu aprendi e estou aqui compartilhando contigo algo que fez bem para mim. E teste. Né? Se você não acredita, testa e vê qual que é o resultado que você tem para você e se isso te ajuda a vender mais ou não, tá? No meu caso, eu tive resultados muito maiores quando eu comecei a me proteger das energias ruins, dos maus olhados, tá? Eu não acreditava em nada disso, eu achava que isso era papo furado e que eu precisava era vender, né? Porque todo mundo fala isso, você precisa vender, não precisa ficar falando e nem buscar forças ocultas aí para te ajudar. Eu já revi os meus conceitos e acredito que hoje tem muita coisa que a gente desconhece e que pode nos ajudar a vender mais, né? E obviamente tudo isso pro lado do bem, pro lado da boa fé, pro lado da ética, pro lado da boa conduta de respeito ao próximo e de respeito aos negócios, principalmente. Isso traz uma paz de espírito, isso traz uma clareza, isso traz uma humildade, isso traz um senso de pertencimento. É principalmente aquilo que te mantém no prumo, principalmente quando você está com dificuldade de atingir seus resultados ou muitas vezes, como é o tema desse vídeo, que é começando nas vendas B2B. Se você está começando, experimente tudo isso que eu estou te falando, porque faz uma diferença. E se você quiser saber mais, deixa teu comentário aqui no vídeo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Então, pessoal, eu te agradeço muito por estar comigo até agora. Agradeço a todos vocês que dedicaram tempo a ouvir um pouquinho das dicas que eu tenho aqui. Espero que essas dicas sirvam genuinamente aí para o seu crescimento. Desejo boa sorte na sua carreira de vendas. Vendas é recompensador, eu adoro trabalhar com vendas, são mais de 15 anos, como eu disse no início, já nessa carreira.
tenho muito orgulho dos resultados que eu trouxe e espero realmente que essas dicas hoje te ajudam e no mínimo te inspirem para você conseguir vender mais e melhor ao longo de toda a sua carreira de vendas. Seja muito bem-vindo. Se você gostou desse vídeo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das minhas publicações. Vai lá no Instagram agora, Juliano Melchior com 2 Hs, já me segue e envia esse vídeo aqui para o maior número de pessoas. Vamos fazer o exército de vendas aí dos bons vendedores, dos vendedores de bem e dos vendedores que trazem a boa energia, se conhecendo e ancorando aí a espiritualidade para nos guiar e trazer os melhores resultados para todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.